A partir de agora, na Converte Rádio Web, programa Acalma o Seu Coração, com a irmã Mirna Anara. Você me faz tão feliz. Estamos mais hoje, 9 de maio de 2017, mais um programa Acalma o Seu Coração. Você tá com o coração como hoje, um dia de terça-feira? Hein? Você tá tranquilo, sereno, calmo, ou você está agitado? Então vamos juntos participar do programa e vamos acalmar o nosso coração, tranquilizar na presença do Pai, porque a melhor coisa é a presença de Deus. Então hoje a minha convidada especial, ela tem alguns meses de casada, é a Dayana, da Igreja Presbiteriana Sião, aqui no Castelo Branco, que faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, eu trouxe ela porque o nosso tema, como eu já falei a muitos, conversando durante a semana, é mulher cristã e o casamento. Vocês, os solteiros, vocês estão se preparando, tendo um tempo especial de buscar o Senhor, de buscar se especializar em estudos, desenvolver a sua vida espiritual, sua vida profissional? Ou você está andando muito ocioso, querendo casar, querendo constituir uma família? Então vamos aprender hoje um pouquinho o que é mulher cristã. Porém, homens também devem escutar e devem ficar pensando como é que deve ser o meu papel como homem antes de um casamento, antes de me relacionar com alguém no namoro. Então, nós solteiros temos um maior de se desenvolver primeiramente em algumas áreas, sem ansiedade de querer algo para logo. A gente precisa se preparar, porque é bem verdade que nem todos os solteiros vão participar de um casamento. Então, você não precisa estar ansioso por todas as coisas que deva acontecer na sua vida, para acontecer na sua vida. Então, a gente tem que estar se colocando debaixo da vontade do Pai. Sem mais delongas, vamos lá. Quero agradecer a presença de Dayana. Ela é estudante de enfermagem, cuidar de vidas, ajudar outras pessoas. Então, gente, ela tem um jeito assim, ela diz que é tímida, mas eu também sou, sabe? Eu também sou tímida, então, assim, se vocês verem as bochechinhas aqui vermelhinhas, vai perdoando, mas é assim mesmo. Então, gente, mulher cristã e o casamento não é uma tarefa fácil. Antes de tudo, pra gente, como eu disse, pra gente se relacionar, a gente tem que estar aprendendo. E eu quero deixar o meu WhatsApp, que é o WhatsApp do programa, é o 79991469165. E deixem suas colocações, o que vocês tiverem sobre o programa, sugestões. Falem comigo que eu estarei no fim do programa, para o encerramento, sorteando um livro como Comece Hoje a Dizer Eu Te Amo. É um livro assim que vai te ajudar muito. E também acessem o blog, que é o www.diario-reflexões.blogspot.com.br, para que juntos possamos refletir mais e mais o que a palavra de Deus fala diante de um mundo tão fragilizado, tão egoísta, tão violento. Então, gente, quero agradecer por mais um dia e, acima de tudo, a Deus, porque sem Ele não estaríamos hoje com os olhinhos abertos, né? O homem é o cabeça da casa, a mulher é o coração do lar.
Gente, o que vocês podem entender sobre o homem é o cabeça da casa e a mulher é o coração do lar? É o nosso tema de hoje, baseado no estudo do site www.simfiel.com.br. E ele fala muito bem, ele se coloca muito bem, o autor, que não tem o nome da pessoa que escreveu, mas tem somente o site, que é o Simfiel. E ele fala super bem, dando assim características, relacionando um casamento segundo a palavra de Deus e segundo os parâmetros do mundo. Como a mulher, até mesmo um casal que ele não é cristão ou ela não é cristã, como ambos devem proceder. E eu vou tirar algumas perguntinhas para a nossa amada visitante, a Dayana. Mas, a princípio, a leitura dos 10 mandamentos para as esposas, que está no artigo, e eu achei interessante a gente frisar. Como a esposa zelosa, prudente, que está descrita em Provérbios e Hebreus 13:4, frisa, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E a mulher, Provérbios 12:4 fala: a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em seus ossos. Então, o homem é influenciado pela mulher. Eu costumo dizer, nas minhas reuniões assim de colegas, até pessoas assim que eu nem conheço, que está assim, debatendo algum assunto relacionado, eu digo que o que seria do homem sem uma mulher? Até nisso Deus foi sábio. Até nisso Deus foi sábio em fazer uma auxiliadora, uma mulher que estivesse ao lado do homem. E, infelizmente, muitas não têm agido dessa forma. Muitas têm negligenciado o conceito do que é ser mulher de Deus, o que é ser uma mulher virtuosa. E a palavra ela é bem clara, né? Mulher virtuosa. Aí, ó, quem achará é como um rubim, é uma joia preciosa. Então, a mulher exemplar é a coroa. Olha, coroa. Coroa, não tem valor. Então, gente, e o artigo que eu trouxe aqui com algumas perguntas, que eu desenvolvi algumas perguntas para a nossa convidada, ele fala dos 10 mandamentos para as esposas, que eu achei muito interessante. E vou ler aqui antes de começar com as perguntas. Devemos honrar a sua posição de mulher para que os teus dias se prolonguem na casa que teu marido te fornecer. Não gaste o dinheiro extravagantemente, pois, na verdade, te digo que virá uma tempestade quando seu marido souber. 3. Não se esqueça do valor de um sorriso nos lábios e um espírito doce, pois, na verdade, te digo que tudo o que o homem fará, tudo o homem fará para tal mulher. Então, se a mulher se proceder se valorizando, com um sorriso nos lábios, tendo um espírito doce, sendo sábia, então, lógico que o homem vai reconhecer. Agora, se a mulher não for desse jeito, for fofoqueira, querer saber a vida dos outros, ficar olhando a vida dos outros e não olhar para a sua, e outras coisas, outros detalhes errôneos, logicamente que o esposo não vai agir reconhecendo o valor que ela tem, né? 4. Devemos testemunhar, dar bom testemunho, gente. 4. Não deves tu ralhar nunca.
5º, anime-se a teu marido, pois na verdade todo homem é dengoso. Realmente. Qual homem não adoece? São as minhas últimas palavras, família. Então, a mulher não. A mulher mesmo doente, ela vai fazer as coisas. 6º, lembre-te que a aprovação do teu marido vale muito mais que olhares de rabo de olho de estranhos. 7, não deve se esquecer da graça, da limpeza e o bem vestir. Então, mulher, limpa a sua casa, se arruma para quando seu marido chegar do trabalho você está cheirosa, limpinha também. 8, não permite ninguém te assegurar que as coisas não vão bem no seu casamento, nem tua mãe, nem tua irmã, nem a tua tia solteirona, nem ninguém da tua parentela. Pois verdadeiramente o juiz não terá por inocente quem deixa outros criticar teu marido. 9, guardarás o teu lar com toda diligência, pois dele sairão a felicidade da tua velhice. 10, entregue o seu caminho ao Senhor, teu Deus, e os seus filhos se levantarão e te louvarão. Então, gente, vamos começar com as perguntas agora. Saber um pouquinho da colocação da nossa amada irmã, que se dispôs em estar hoje aqui conosco, falando um pouquinho da experiência dela também, que ela tem alguns meses, 3 meses, né, de casamento, e ela já está podendo vivenciar algumas coisas que ela vê que o casamento não são flores, mas tem os seus espinhos, como todas as flores têm os espinhos, todas as rosas têm seus espinhos. E através desses espinhos é que vai fazendo com que a gente amadureça. Eu vejo muito, eu estava pensando, enquanto eu fazia esse estudo, no casamento dos meus pais, que a minha atitude de hoje ser solteira, e não quer dizer que eu não errei na minha fase, assim, até os 30 anos, eu errei muito feio na minha vida, mas, assim, quão amor de Deus por nós é imensurável. Você não consegue explicar. E eu tenho me atentado muito para o casamento dos meus pais. São 31 de casados e é o meu referencial de casamento, de um relacionamento. Porque eles têm altos e baixos. E cada dia eles se surpreendem um com o outro. Surpreende. É um detalhe assim que fantástico, que faz com que eles aprendam um com o outro diariamente. E minha mãe, ela tem sido muito assim usada por Deus para dar um bom testemunho. Não quer dizer que eles são perfeitos, que ninguém é perfeito, mas eu vejo que eles têm um brilho de buscar a presença de Deus, de querer melhorar cada dia. E quando eu falo dos meus pais, eu até me emociono, porque é o meu referencial de um relacionamento que a gente nem sempre foi cristão toda a vida. E quando eles começaram a buscar o Senhor, eles foram vendo que precisavam sempre. Não que antes eles não tinham, minha mãe sempre fez suas orações, mas quando a gente busca o Senhor, a gente sabe em quem a gente pode confiar, tudo. E pedindo perdão, reconhecendo os erros, né? E um relacionamento isso, é nos altos e baixos, na doença, na tristeza, nas surpresas do Pai. Então, gente, diante disso tudo, como deve se manter um relacionamento? Como deve haver uma manutenção diariamente na vida de um casal, na vida de um homem e de uma mulher que querem
ter Deus como centro. Vamos lá nas perguntinhas. Perdão, ainda não são as perguntas. É ainda com relação ao texto, algumas coisinhas que eu destaquei, algumas frases, alguns detalhes que eu achei interessante. Como manter um relacionamento? Eu até fiz uma pergunta. Aí eu disse, segundo o texto, entendendo que casamento não é um dom, mas um empreendimento. Quando o engenheiro constrói uma casa, ele procura fazer um alicerce bem estruturado para poder erguer um edifício. E ele não venha futuramente a cair, né? Como a palavra de Deus diz que a gente tem que ter um firme fundamento, a gente tem que ter o nosso coração firme em algo. E na palavra de Deus é onde a gente não vai cair diante das situações tristes, ruins. A gente tem que se fortalecer para que tem uma passagem que fala da casa que foi construída em um monte de areia e quando veio a chuva desmoronou. E a outra que foi construída em pedras rochosas, quando veio a chuva ficou firme. Então a palavra de Deus é a nossa rocha, é o nosso fundamento prático para que a gente é teórico e prático, para que a gente põe em prática e exerça dentro de casa. Porque, gente, agora me ocorreu, porque há tanta mentiras no meio político, nos púlpitos de algumas das igrejas, em diversos locais, nas escolas, porque há tanto engano, tanta mentira. Porque dentro de casa não houve uma educação firme, fortalecida. O que a gente vê são erros inumeráveis, gente. E, acima de tudo, não houve educação no lar. Porque aquilo que você é em casa, você vai mostrar no seu convívio uns com os outros. E o texto ele fala isso, que entendendo como manter um relacionamento, entendendo que casamento não é um dom, ele é um empreendimento diário. A escolha é sua, você decide. Você decide por um lar feliz ou um lar triste, ou um lar conturbado. Dependerá da atitude e disposição da esposa. A esposa é um termostato do lar. Quem é estudante de física vai entender. Termostato do lar. Ela é um testemunho, ela que dá vida. Por isso que Deus criou uma mulher para isso. E um casamento cristão é para toda uma vida. Não é para você dizer, eu vou casar. Se não der certo, já está pensando no divórcio. Gente, então é melhor ficar solteira. Melhor ficar solteiro. Já está pensando, é indissolúvel, gente. O casamento é uma união, é um elo. Então, se você já está pensando em separar, se dissolver, é melhor nem casar, gente. É melhor ficar solteira, é melhor viajar, é melhor procurar outros meios para suprir suas necessidades, tá bom? 1 Coríntios 13, 1 e 3 fala disso. Eu quero deixar, se der tempo, eu ainda leio, ainda hoje, essa coisa. Mas eu quero deixar para vocês lerem e refletirem durante esse dia. 1 Coríntios 13, de 1 ao 13, que fala sobre o amor. O amor tudo suporta, né, gente? Oração e jejum deve ser... Oração e jejum deve ser nossas principais ferramentas utilizáveis durante qualquer relacionamento, seja ele numa união entre casais ou entre amigos, entre um empreendimento, entre um plano que você tenha. Então, você vai se colocar na presença de Deus, você vai jejuar, você vai ter um tempo de se abster de algumas coisitas que
nós gostamos, né? Que passamos horas e esquecemos muitas vezes de ler a palavra, de falar com Deus. E Deus, ele quer um pouquinho do nosso tempo. Ele quer um pouquinho. Então, vamos parar um pouquinho, orar mais, jejuar mais, ler a palavra, meditar. Aliança, também o texto fala que a aliança entre duas pessoas, depositando Deus como centro da união, não faltará amor e todos os atributos do amor. E as raízes de infidelidade e egoísmo? É egoísmo, as raízes de infidelidade. Quantas mulheres, quantos homens infiéis. E assim, muitas mulheres, muitos homens achando que suas esposas são infiéis também, né? Tem esses lados. Gente, o desapontamento existirá, mas o amor e o altruísmo podem superar a união. Provérbio 18:14, que foi exatamente o que eu li nesse instante. Que ele fala, né? Foi provérbio... Não li. Mas ele fala... Eu vou ler rapidinho. E o ressentimento, gente, neuroses, as falhas, gente, todo relacionamento vai existir, mas tem que ser, tem que parar, tem que conversar. Não adianta, gente, ficar com neuroses, esperneando, pensando que com ressentimentos. Não, gente. Provérbios 18:14, ele fala justamente 18:14. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Gente, para que com você, no seu relacionamento, com ressentimento, com neurose, criando coisas que não existem? Gente, vamos parar um pouquinho? Eu vejo muitos relacionamentos agindo dessa forma e levando à destruição. Até mesmo cristãos. Por favor, né? Então, eu vou deixar uns... Segundo Crônicas 28:27, 1 Pedro 3:1. Vou deixar também para vocês fazerem meditações durante o dia. E vamos para as perguntinhas. O que foi, moça? Tá tímida? Vamos lá, é para descontrair. Para descontrair. Ela disse que eu tô deixando ela tensa. Eu também tô tensa. Eu tô com as bochechas já vermelhinhas. Vamos lá para as perguntas, Dayana. Eu pensei nessa pergunta e eu ia analisando, sabe? Qual deve ser o papel da mulher cristã dentro de um casamento? Vocês também podem deixar suas perguntas no nosso WhatsApp, 9 quem for de fora, que eu tenho muitas amizades de fora também, pode acrescentar o 146 9165. Deixem seus depoimentos, tá bom? Que Jesus esteja nos abençoando. Então, Dayana, pode responder qual deve ser o papel da mulher cristã dentro do casamento? Diante da experiência que você já tem, como uma mulher já num laço, num elo. Então, assim, eu vejo assim que o papel principal da mulher cristã, né, no casamento é amar o esposo. Porque amar, eu digo que é uma escolha. Como você falou aí, o casamento é um empreendimento, né? Então, tem que investir todos os dias, tem que dar amor, tem que dar atenção, carinho. E isso são escolhas que a gente faz todos os dias. Então, o papel principal é amar, ser submissa, fiel a ele. Você falou de submissão. O que você entende sobre submissão? Antes, você era uma filha, né? Você era filha, você tinha seus pais, você tinha que dar
honras a eles. Então, o que você entende de submissão? Então, como você falou, quando eu morava com os meus pais, quando eu era solteira, eu devia o quê? Uma honra aos meus pais, porque eles são os meus líderes, não é isso? Quando eu ia sair ou fazer algo, eu pedia permissão deles. Então, no casamento, há um pouco de diferença, mas nem tanto, né? Eu vejo assim, que antes de qualquer coisa que a gente queira fazer, a gente tem que conversar com o esposo, qualquer atitude que a gente queira tomar, na coisas mais simples, tipo, vou comprar algo. Não, tem que comunicar ao esposo, tem que conversar, ver se está dentro do nosso orçamento, tudo isso. Então, isso eu vejo como uma submissão. Não é questão de, tudo tem que, como é que eu posso falar? Eu obedeço ao meu esposo porque como se fosse algo forçado. Não, foi algo, uma escolha. Então, isso é naturalmente, entendeu? E você falou sobre o amor a Deus. Como é esse amor, antes de tudo, com seu esposo? O que fez com que o amor de Deus fluísse no seu relacionamento? Então, assim, como eu falei, né? Amar é uma escolha. Então, todos os dias temos que investir no relacionamento. E Deus tem que ser o centro desse relacionamento. A gente tem que ter momentos juntos para orar, para ler a palavra, um devocional, né? Então, isso é a base do relacionamento. Você já tinha esses momentos na sua vida de solteira? Sim, não vou dizer que tão diariamente, né? Porque eu não vou ser hipócrita, dizer não todos os dias. Porque tem aqueles momentos, somos seres humanos, né? Que bate aquele desânimo e tal. Mas no relacionamento tem uma vantagem, porque quando um está mais fraco, o outro, né? Ajuda o outro a levantar. Então, tem essa vantagem. Um cordão de 3 dobras, né? Ou duas dobras, ele não se arrebenta fácil. Com certeza. Então, gente, outra perguntinha. Dayana, eu sei que você casou recentemente, mas já pode estar vivenciando algumas situações em que o tempo de solteira você não via. Isso é óbvio. Então, existem dificuldades na vida a dois hoje? E como podem ser superadas? Como vocês superam? Então, sempre tem dificuldades, porque são pessoas diferentes, né? Pensamentos diferentes, educação diferentes. Então, jeitos diferentes. Vai haver aquele conflito naturalmente entre os dois. Mas, com Deus sendo o centro do relacionamento, a base, tem como superar. Não tem nada difícil para ser superado. Entendeu? Com uma boa conversa, como diz, né, na palavra, que a mulher sabe edificar sua casa. Então, tudo tem uma solução. Como você busca influenciar o seu esposo? Então, eu acredito que, como eu já falei, né? E na palavra também tem dizendo sobre a mulher virtuosa. Então, a gente tem que dar bom testemunho, tem que dar boa reputação, porque não adianta eu só falar, dizer isso ou aquilo, né? Mas nas minhas atitudes eu digo ao contrário. Eu tenho que passar nas minhas atitudes aquilo que eu falo. Então, tenho que tentar influenciar dessa forma. Então, tem uma perguntinha aqui de uma pessoa. Você teve alguma preparação antes de se casar? Antes de casar? Então, assim, antes da gente se casar, possa ser que tenha. Porque, assim,
quando a gente começou a namorar, eu pedi a ele 1 ano em oração. Porque eu nunca tinha namorado na porta. Foi meu primeiro namorado, assim. Então, e eu sempre sou daquela pessoa que acredita, né? E nos princípios, valores, por causa da criação também. Cresci num evangélico, assim, entre aspas. Minha mãe sempre me levou para a igreja, mas sempre tive, infelizmente, um exemplo ruim dentro de casa, mas, assim, em relação ao casamento. Mas, tipo, uma preparação, eu digo que foi durante o namoro, né? Nas nossas conversas, quando eu falei, né, que antes de namorarmos a gente tinha que orar, para mim poder ter certeza que seria ele, entendeu? Então, eu acredito que essa pode ter sido a preparação antes do nosso casamento. Então, você disse que a preparação foi durante o namoro, que você pediu tempo, conversando, orando juntos. Isso foi amadurecendo o relacionamento de vocês. Com certeza. Gente, quem puder ver um pouquinho como foi o casamento deles, fala comigo que eu gosto. Foi lindo, foi de Deus mesmo. Como o esposo dela se declarou diante de uma plateia na igreja onde eles estavam casando. Então, assim, quem quiser saber mais um pouquinho... Tem alguns detalhes? Por parte da igreja, como encontro de solteiro, você participou de alguns encontros de solteiros? Não. Preparação para o casamento? Não, a preparação foi, como você disse, né? Isso, durante o namoro. Isso. Se conhecendo, colocando Isso. em oração os propósitos de vocês, né? Exatamente. Gente, seria ótimo que se desenvolvesse, assim, encontros mais voltados para os solteiros. Porque eu quero até indicar um livro que eu gosto de ler alguns livros, e ficar parando e analisando, né, meditando. E ele conta muito bem as fases dos solteiros, assim, numa igreja casada. Solteiros numa igreja casada. É de Fernando Lara, se eu não me engano. Fernando alguma coisa. Que ele fala muito bem como você ser solteiro diante da igreja, diante do mundo, diante de outros solteiros, diante de relacionamentos variados. E ele é muito bom, eu recomendo. Quem quiser lê-lo, pode falar comigo no privado, no WhatsApp. E lembrando, gente, falem comigo que eu vou sortear quem estiver falando, assistindo através da live no Face. Eu já estou contando. É de Leusa Silva, ela pede oração pela família dela. Lucas Moura, Adriano Oliveira. Oi? Pastor. Estou sabendo que ele é pastor, Adriano Oliveira. Então, quem estiver assistindo, quem for casado, podem deixar seus nomes, que eu vou estar fazendo um sorteio de um livro. Comece hoje a dizer eu te amo. Vai ser uma leitura muito rica. Então, Dayana, vamos continuar. Uma pergunta de um ouvinte durante a semana. Meu marido ou esposa não são cristãos. Como devo viver para Deus? Tem um relacionamento que um se converte, né, ao Espírito Santo, e o outro ainda não é. Como deve viver para Deus, assim, deve testemunhar, deve... né, eu acredito que ela vai influenciar, né, através do testemunho dela, porque até não precisa
ficar pregando 24 horas para a pessoa que não é, né, cristã, porque vai se tornar o quê? Ah, que mulher chata, e tal. Acredito que através das atitudes, do bom testemunho dela, porque no silêncio, até no silêncio, né, ela pode converter o esposo dela através das atitudes dela. Muito bem, muito obrigada. Agora vamos colocar uma musiquinha que durante a semana eu escutando, eu estava refletindo em algumas músicas e qual que funcionasse mais para o nosso tema. E eu escolhi uma música de Janaína Brandão que fala sobre mulher e como deve ser uma atitude de uma mulher. Eu gosto muito de analisar músicas, então solta a música agora. Ela é pura e sincera, é fiel e inteligente, mulher de Deus. Ela é simples como a pomba, mas age prudentemente, a mulher de Deus. Ela sabe a hora certa de falar, quando diz, não diz dos pensamentos seus, pois a sua instrução vem lá do céu para a mulher de Deus. Mulher de Deus, lado a lado a um grande homem ela está, a rainha conselheira, mãe do lar, com carinho cuida do que Deus lhe deu. Mulher de Deus, foi tirada de uma costela sem valor e foi feita pelas mãos do meu Senhor. Ela é a doce auxiliar, mulher de Deus. Ela com sabedoria edifica sua casa, mulher de Deus. Ela confiantemente espera no Senhor, a mulher de Deus. Tem o brilho de Jesus no seu olhar, quase nunca aparece, ninguém vê.
Olá, gente. Espero que vocês tenham refletido um pouquinho com a linda canção. Viu? Eu só estou anotando aqui algumas pessoas para a gente fazer o nosso sorteio. Então, Dayana, o que você pode deixar para diante do que a gente expôs? É bem verdade que para manter um casamento, voltando novamente, é preciso ter um casamento, um feliz casamento não é um dom, é um empreendimento. A escolha é nossa. E principalmente da mulher, né? Porque o homem é o cabeça, como eu falei, da casa, e a mulher é o coração. Para que um casamento seja muito mais feliz, apesar de quem somos imperfeitos, devemos decidir. Decidir dizer não ao espírito da carne e sim às coisas de Deus, né? Desenvolvendo um hábito de leitura da palavra, de oração, de conversa, o que o outro não está gostando, nas atitudes, nos comportamentos, conversar mesmo, expor. É uma liberdade. A gente conversa tanto uns com os outros. Um casamento cristão é para toda a vida. A raiz da infidelidade é egoísmo. Então, Dayana, diante do que a gente expôs, qual o conselho que você deixa para as mulheres que estão pretendendo casar? E homens também podem refletir um pouquinho. E também para as mulheres casadas de longas datas, já tem mais tempo de casamento, o que você pode contribuir, deixando um recadinho importante? Então, para as solteiras, né? Eu digo que tenha paciência, não precisa de pressa, nem ansiedade, porque e saber escolher também, né? O seu parceiro. Que tudo é uma escolha, para a gente não sofrer mais tarde as nossas consequências. Então, quem são as solteiras cristãs, saber escolher parceiros cristãos para sua vida, entendeu? E para as casadas, que colocar Deus no centro do relacionamento e ter sempre bom ânimo, não querer deixar que a preguiça venha tomar conta do relacionamento, porque tem que investir todos os dias, né? Você falou em escolha. Como deve ser, me surgiu uma pergunta, como o solteiro deve escolher a pessoa que ele quer conviver ou ela quer conviver? Então, depende do ponto de vista de cada um, né? Em relação aos cristãos, como somos cristãs, eu vejo assim que ela tem que ver a conduta do parceiro, caráter, tudo isso, né? Principalmente caráter, a vida cristã da pessoa, isso influencia. Dayana, a beleza influencia? A busca? Eu acredito que não, porque a gente tem que, se o nosso foco for no interior, então a beleza não vai influenciar em nada. Exatamente. Gente, muito bom esses. É um tema muito bom. Mulher cristã e o casamento. Uma experiência de uma pessoa que já está vivendo essa fase e que antes ela decidiu, uma escolha, decidiu conversar com seu eterno namorado sobre como viver a vida a dois. Não é fácil, ela bem sabe, né, como ela disse, mas que conversando, com Deus no centro, um cordão de 2 dobras, ele não, e com 3, ainda mais com Deus no centro, aí é difícil
arrebentar, né? E eu enumerei alguns participantes que estão assistindo conosco pela live e eu vou fazer o sorteio do livro Comece Hoje a Dizer Eu Te Amo. Vamos lá. Dayana, dê um número. De 1 a 9. Se aparecer alguém... 7. 7. Cristiane. Eu vou deixar o livro com o pastor Jorge Eduardo aqui para vocês, ou se vocês, eu posso dar pessoalmente também. É melhor eu dar pessoalmente. Olha, entrou mais uma pessoa depois que eu falei, mas já passou. Agora é Cristiane. Fique atenta que esse livro vai ser muito bom para seus relacionamentos. Gente, é bem verdade que um relacionamento não é fácil, como foi explicado, mas diante do meu estudo essa semana, uma das perguntas que Dayana respondeu fala justamente sobre um ouvinte. Meu marido ou a esposa não são cristãos. Não é cristão. Como devo viver para Deus? É uma pergunta, um questionamento de muitos. E diante da Bíblia, tem um exemplo que o texto que eu estava fazendo o estudo dá, que é o exemplo de Abia. Quase ninguém, alguns estudiosos vão lembrar que ela foi a esposa de Acais. Está em 2 Crônicas 28, 1, 27. Que ela era uma esposa sábia. Ela foi uma esposa sábia. Será que ela não tinha os problemas? O texto pergunta. Como a esposa do rei, ela podia fazer o que queria. Podia ter tudo o que desejasse. Não. Sabe por quê? Porque seu marido não era salvo. Ele não era um cristão. Ele não confiava em Deus. Ele não se dispunha a confiar em Deus. E ela era única. E como é que ela cuidou dos seus filhos? Sabe como? Diante do governo do esposo, ela soube ser uma esposa sábia no seu lar, com seus filhos. E ela diz a Bíblia que ela teve um filho, Ezequias. E esse filho chegou a ser um dos melhores reis de Judá. Por que ele foi um dos melhores reis de Judá? Ele limpou o templo, restaurou o sacerdócio, restabeleceu o culto a Deus e revivificou a Páscoa e trouxe a nação inteira de volta a Deus. A Bíblia diz que ele fez o que era bom e reto, verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Quem ensinou tudo isso, gente? A mãe. A mãe, com toda a sabedoria, com todo o zelo, soube testemunhar na vida do filho, na vida dos filhos. E quem sabe, né, também na vida do esposo. Então, 1 Pedro, ele fala, mulheres, sede vós igualmente submissas, como Dayana falou. Quando você pode repetir um pouquinho sobre o que você disse sobre submissão? Posso, então. Como eu falei, que a submissão é algo assim. Como deu um exemplo, né? Vou tomar uma atitude, uma coisa simples, vou comprar algo. Eu vou comunicar ele, vou conversar com ele, vamos ver se está dentro do nosso orçamento, porque agora não existe só eu, agora é nós. Então, tem que haver esse compartilhamento entre os dois. Eu estava lendo aqui uma pergunta de uma ouvinte. Se eu entendi bem,
ela fala assim: irmã querida, fazer uma pergunta. Como é que tem que ser a relação sexual entre um homem e uma mulher que ela é evangélica e o marido não? Me fizeram essa pergunta e eu fiquei sem saber. Pronto. Como que tem que ser uma relação sexual? Aí já é uma relação entre um homem que não é cristão e uma mulher que é cristã. Os dois têm que ser casados, né? Porque sexo fora do casamento, sabemos, quem somos cristãos, isso é pecado. E tem que ter o limite. Os dois têm que ter prazer, mas o que for pecado, né? Não pode ser praticado ali naquela relação. Sem a lascívia, né? Aqueles atributos que o mundo influencia. Isso. Gente, muito obrigada pela resposta. Ela tá vermelhinha também. Então, gente, eu achei também muito bom terminar com uns conselhos que o texto ele fala. Ele fala assim: eis um conselho, seja submissa ao seu marido. Submissão, ela repetiu novamente que submissão é um prazer. Quando você, na sua fase solteira, você honra seus pais, honra pessoas, como a Bíblia diz, que a gente tem que considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Então a gente tem que prestar honras a quem deve honras. Para num relacionamento a gente ter uma posição também assim de obediência, de submissão. A obediência não é um sacrifício, é apenas algo que a gente está demonstrando ao outro que a gente tem com o nosso Deus. Que Deus é amor, Deus é justiça, Ele quer que a gente ande na obediência. E um dos conselhos é esse: seja submissa. Antes de você estar no relacionamento, seja submissa a pessoas da sua casa, seus pais, que têm autoridade na sua vida. Seja submissa aos seus pastores, seja submissa às autoridades. Preste honra, respeito e dê a ele no casamento, para que no casamento seja um prazer ser submissa ao seu esposo. Dê a ele devida honra e o respeito que o chefe de família merece. Agrade a ele. Agrade a ele em tudo possível. Que o seu lar seja lugar de alegria, abrigo neste mundo tão difícil. Não pregue constantemente. Não pregue constantemente. Pedro diz que sejam ganhos até sem palavras alguma. Geralmente falamos demais, como Diana frisou. Não espere que ele diga: siga os padrões dos cristãos da igreja. Somente depois de ser salvo, pode esperar. Isto. Não negligencie o seu lar fazendo a obra de Deus. Que ele nunca chegue em casa para achar sua casa suja, você suja, tudo sujo. Desesperada. Seja uma esposa, uma companheira verdadeira para ele, em todo sentido. Que ele nunca duvide do seu amor e lealdade. E ora sem cessar. Orar sem cessar. Gente, eu também quero agradecer a participação de Diana. Eu que agradeço. Que ela possa ser muito edificada sempre na presença do Pai. Busque constantemente ela, seu esposo. Que ela seja uma influenciadora do lar dela. É esse meu desejo. E participe mais vezes, tá bom? Certo. De outros temas, com outros temas, para interagir uns com os outros, ajudando outros relacionamentos. Gente, um relacionamento, seja ele casado ou não, tem que estar no centro da vontade de Deus. Deus tem que estar em primordial nas nossas vidas. Eu também quero deixar um convite
que a Igreja Presbiteriana Sião, a qual eu faço parte, está estendendo para os namorados, noivos, casados. Cadê, Dayana? Não tem, né? Me ajuda, É Dayana. dia 10 de junho. Fale. Jantar dos casais. Fale. Então, dia 10 de junho, às 7 horas, no Hotel Del. Quem tiver interesse, falar com a nossa irmã Mirna e ela passa o contato da pessoa para fazer a inscrição. Aproveita aí essa data especial, Dia dos Namorados, né, que tá chegando, para investir no seu relacionamento. Só amor, só love. E os solteiros, a gente pode programar alguma coisinha, viu, solteiros? Não fiquem tristes, não. Então, gente, que Deus abençoe as nossas vidas, abençoe as vidas de quem pôde e teve um tempo de estar agora online, ao vivo. Fizeram perguntas e espero que tenham ajudado. Se não, com o tempo, Deus ele vai tocando e a gente vai entender muitas das coisas do que está acontecendo conosco hoje. Gente, é só agradecer. Deus ele é bom. Deus é amor. Muito obrigada por tudo, Deus. Quer falar mais alguma coisinha, Ana? Então, Dayana, você pode fazer uma oração para encerrarmos o programa? Então, oremos. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui diante da tua presença. Que o Senhor possa estar, Deus, visitando, abençoando cada ouvinte neste momento, abençoando seus relacionamentos, como foi o tema de hoje, dando sabedoria, dando paciência, que nesses relacionamentos o Senhor possa ser o centro da sua vontade, que o Senhor possa estar abençoando esse programa, cada dia mais venha ser um meio para abençoar outras vidas, Amém. Um instrumento, Amém. abençoar a vida da Mirna, que tudo que queira impedir esse programa possa ser destruído em nome de Jesus. Em nome de Obrigada Jesus. por tudo, Senhor. Amém. Amém. Então, gente, um cheiro forte no coração, profundo de todos, que a presença de Deus possa permanecer nos nossos corações durante este dia, que Ele nos ensine nos pequenos detalhes. E, mais uma vez, a mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em seus ossos. Um leito conjugal, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, o relacionamento sexual, ele deve estar pautado dentro de um casamento e não fora de qualquer jeito. Dentro de um elo, uma união entre duas pessoas que verdadeiramente se amam, e quando colocam a terceira pessoa, que é Deus, ainda fica melhor. Fica mais firme. Então, que Jesus esteja abençoando. E Cristiane, seu livro está aqui. Vamos marcar, fale comigo para você vir buscá-lo, tá bom? Que Jesus abençoe a todos nós. Tchau, tchau. Bom dia. Mas eu não vou olhar pra trás. Acabamos de apresentar na Converte Rádio Web. Programa Acalma o Seu Coração, com a irmã Mirna Anara. Você me faz tão feliz.